o que acontece? Eu sempre estudei em escolas muito boas, escolas de classe A. E não parece, assim. O que não é evidente, tá? O nível do ensino caiu muito no Brasil. Colégio Bandeirantes, vejam o processo seletivo aí. Então, o que aconteceu? O meu pai, ele é um engenheiro bem nerd, assim, um cara que gosta muito de estudar, que estuda até hoje. Minha avó era professora, essa mãe do meu pai. Então, tinha uma cultura de educação muito forte, assim, na minha família. E o meu pai, cara, ele sempre foi um cara que ele abriu... Depois que ele descobriu que ia ter ele abriu mão de muita coisa para que eu estudasse nos melhores colégios e nas melhores faculdades. Porque sempre foi caro o bom colégio, né? Hoje em dia tá mais dramático. Sempre na foi verdade, pica. eu acho que na época do meu pai, quem ia para colégio particular já era aquele cara que não conseguia acompanhar o colégio público. Eu acho que na nossa geração era assim, se você for pro colégio público, a sua chance tende a ser um pouco menor de dar certo na vida. Pelo menos na minha geração era assim. Então ele percebendo que o ensino público tava caindo de qualidade, ele abriu mão de muita coisa, de carro top, de casa top, para que eu tivesse um bom estudo. Então, pra vocês terem ideia, eu sempre fui um aluno mediano, só que eu sempre estudei em escolas muito boas, assim. Eu estudei na melhor escola de Santo André, depois eu estudei no melhor colégio do Brasil. Só que, qual que era o problema? Quando você estuda num colégio muito bom, as pessoas começam a te comparar. Então, eu era um cara de classe média estudando nos melhores colégios. E aí, eu lembro que na 4ª ou na 5ª série, um colégio que eu estudava lá em Santo André, que é o Colégio Estoco, falou, a gente vai ter um tour pela Bolsa de Valores. Isso, acho que foi 5ª série, na verdade. E eu falei, óbvio, simbora. Eu era muito bom, eu ia em Olimpíada Brasileira de Matemática, eu era extremamente nerd. Zero comunicativo, extremamente nerd. Falei, vou nessa porra aí. Aí fui lá na Bolsa de Valores, naquela época que era pregão, gritaria, dedo no fiosco, o cara infartando, era maluquice, assim. Tipo, o cara cair infartando, mas vendendo, né? Mas boletou morrendo. Exatamente. E aí, eu queria ter uma vida um pouco mais agitada, porque eu era extremamente nerd. E eu falei, cara, aqui tem tudo que eu gosto. Tem um pouco de adrenalina, tem muito dinheiro, então eu posso deixar... Porque qual que é a merda? Naquele tempo não existia educação financeira. Então, como eu era um cara classe média, estudando em colégio de pessoas de classe alta, eu me senti extremamente pobre. Quando eu não era. Sim, mas em termos de comparação, era. E criança naquela época não tinha bullying. Era assim, mano. Meu pai tinha um Voyage, os caras... Aí chegou o moleque pobre, que o pai tem um Voyage, não sei o que lá. Então, quando eu fui na Bolsa de Valores, que naquela época era BMF Bovespa, tudo junto ali no centro, na verdade era separado, mas tá bem próximo ali. Falei, cara, é aqui que eu vou amarrar meu burro e é aqui que eu vou ficar rico. Eu só queria desforrar na cara das pessoas que, tipo, mano, não é porque eu vim da pobreza. Olha como criança é muito trouxa, velho. Não é porque eu sou pobre hoje que eu vou ser pobre pra sempre. E ali... Mas que um dia a gente vai poder chamar alguém aqui, fazer um bate-papo sobre isso. Uhum. Tem alguns livros falando... A comparação de onde você tá, ele é muito importante, né? Uhum. Porque de repente tem alguém vendo o episódio aqui e vai pensar assim, olha o que eu vou te falar. Não, mas o cara não sabe o que tá falando, nunca teve uma dificuldade e tal, não. Calma aí. Nunca tive, mas era a minha percepção. Óbvio, a percepção. E esse negócio de percepção é importante, por quê? Porque de repente tem alguém que tem menos, olha que louco, menos dinheiro que você hoje, e tá pensando assim, esse cara não sabe o que é, por exemplo, morar mal. Só que essa pessoa que tá pensando isso pode se ferrar. Porque ela pode achar que tá ruim, aí eu vou chamar um haitiano pra falar com ela. Uhum. E você também não sabe, entendeu? Então, a comparação, não tem ninguém que vai estar nos assistindo que tá numa situação tão ruim que eu não possa achar alguém que esteja pior, entendeu? Só que quando você é criança... Pra você era ruim aquilo. E você... Porque no colégio que eu estudava, tinha mais ou menos todo mundo o mesmo tênis, porque até a 4ª série era o mesmo tênis que tinha que comprar na Picholé. Que chute, não? Eu acho que era Picholé. Tá, mas não tinha o que chute ainda, não. Um Picholé, eu acho que eu usava ortopé porque eu já tinha o pé torto. Inclusive, tem uma figurinha maravilhosa minha entrando num Primocast totalmente torto. Eu acho que dá pra resolver isso, inclusive. E aí, assim, era uniforme, um tênis meio padrão. A única coisa que a gente conseguia, que comparavam, era o carro que você chegava na escola. E tinha gente que chegava de Jaguar, de BMW, e meu pai tinha um Voyage muito fodido. Tipo... Daquele Voyageão antigo? Voyageão antigo, aquele que infiltrava a lanterna, era uma bosta, cara. Só que o que eu não sabia, é por isso que hoje eu sou pai, e eu quero conversar muito sobre dinheiro com meu filho desde o começo.
Porque eu tive um sentimento de pobre totalmente idiota. Era só meu pai falar, ó, eu não priorizo carros. Não, mas eram outros tempos, cara. outros Não tempos. existia essa coisa de educação, de falar, isso, pô. Senhor Dilermando, não tem problema nenhum. Mas naquela época, a única base de comparação que a gente tinha era o carro. Então, como meu pai tinha o pior carro da escola, eu supus, e todas as crianças da escola também, que eu era o mais pobre. E eu fiquei com aquela porra do, mano, eu acho que eu sou pobre. Caralho, eu sou pobre, fudeu, eu sou pobre. E aí quando eu fui na Bolsa de Valores visitar lá, na verdade, quando eu fui lá, eu falei, mano, aqui é a minha chance de ser rico. E aí a gente viu o pregão lá, tinha uma sala que você conseguia ver o pregão de cima. A gente fez o tour lá da escola e depois a gente teve uma palestra, eu levantei a mão. Falei, o que as pessoas que estão lá embaixo fazem? Qual que é a profissão que elas têm para... O que eu preciso fazer para estar lá embaixo? O cara falou, ó, não tem uma profissão fixa, você pode ser advogado, você pode ser médico, independente, você tem que ter um tino comercial. Mas aí eu falei, percentualmente, eu já era muito nerd. O que as pessoas que estão lá embaixo fazem? Ó, a maior parte delas, eu acho que são economistas. E eu fiquei com aquela porra na cabeça. É isso que eu serei, né? E é isso que eu vou ser, porque é isso que eu vou precisar me formar pra trabalhar aqui e pra mudar minha vida. Só que, cara, já tava tudo bem. Só que eu criei aquela noia na minha cabeça. Então, com 17 anos, eu entrei em economia na PUC. E eu percebi que dava pra ser economista pobre mesmo. Que até hoje não resolveu... Não resolvi. Não resolveu o problema. Não resolvi. Mas... eu acho que a economia ainda carrega essa pompa, né? Que todo economista é rico e que é aquele economista que aparece no Jornal Nacional e que é um comentarista. E não, acho que a gente quebrou totalmente esse padrão via internet, né? Internet